tá bom? Por gentileza, respondam lá. Então, hoje, realmente, a gente vai ter aula do nosso conteúdo. Eu já tinha colocado um vídeo lá para vocês, né? E por que eu fiz assim também? Porque eu senti que vocês estavam presos àquele momento lá do vídeo e quando chegava nesse nosso momento aqui, a gente tinha dificuldade de interação, né? Então, para que isso a gente ainda conseguisse quebrar, eu coloquei um vídeo para vocês se situarem melhor acerca do conteúdo, obviamente, e que possibilitasse já um entendimento maior, porque o visual e o auditivo a gente consegue aprender mais, e que vocês pudessem também fazer uma leitura do material que eu deixei lá, e que isso pudesse auxiliar vocês na aprendizagem, tá certo? Então, eu vou colocar aqui agora no chat, perguntas ou dúvidas. Fiquem à vontade para fazê-lo, certo? A partir do início do nosso conteúdo, porque aí vocês ficam mais livres e também eu não vou ser interrompido o tempo todo, né? Não é que seja um problema. Quem quiser perguntar na hora que eu estiver explicando, certo? Pode abrir o microfone e, e fazer o questionamento que tiver. Porém, eu acho que para a gente ser mais assim proveitoso, a gente ganhar mais tempo, eu acho melhor se a gente conseguir fazer um ciclo, né? A nossa aula aí vai até 3h30. Vocês são a única turma que eu coloquei de 2 até as 3h30. Não significa que a gente precise ir até às 3h30, tá certo? Mas foi a única turma que eu coloquei mais tempo, porque, em geral, é a turma mais participativa, né? Dos MITs. E quando eu digo isso, em relação aos primeiros anos, tá? Então, vamos lá. A gente inicia aqui. Sim, pessoal, dúvidas? Deu para entender legal? Então, quem puder, vai acompanhando os slides aí em casa, tá bom? Eu não vou abrir aqui, porque eu sempre acho que fica muito ruim, porque eu não consigo ver vocês. E aí eu tenho essa dificuldade, tá? Eu prefiro ir falando, que eu já sei do que eu tenho que falar, do conteúdo, e vendo vocês, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dúvida aí, nesse interstício aí não coloca no chat. Abre o microfone, fala ou anota e no final a gente se comunica, tá bom? Vamos lá. Então é o seguinte, hoje a gente vai tratar de um assunto que para alguns de vocês pode até nem ser tão relevante, né? Que são os 5 conceitos chaves da geografia. Mas ele é um assunto importantíssimo, por quê? Porque ele se dilui em muitas das coisas que vocês veem no dia a dia de vocês, né? De coisas que vocês experimentam, experienciam, né? Que vocês visualizam, que vocês sentem, né? A forma que a gente se coloca no nosso espaço geográfico, que é esse espaço que a gente modifica como homem e que, ao mesmo tempo, a gente também o quê? Vive dele, né? A gente vive dele o modificando. Então, a gente constrói coisas nesse espaço, né? O coisifica. A gente também faz com que esse espaço seja um espaço minimamente natural, em detrimento dos ecossistemas, certo? Então, quando a gente fala nesses conceitos, os conceitos que a gente tem na geografia, a gente pode dizer que o que é um conceito, né? Quando a gente para. O que é conceito? Como é que eu poderia definir conceito? Então, conceito, ele é um padrão, né? Ele é um modelo que, em geral, a gente segue de determinada ciência, ou uma forma da gente nomear determinada ciência e dar a ela a sua serventia, o seu trabalho, a sua característica principal, né? Então, toda vez que eu falo de conceitos da geografia aqui para vocês, eu estou falando que esses conceitos, eles vão ser um padrão ou, em palavras mais sucintas, um modelo que a gente segue, certo? Por quê? Porque toda ciência, ela é formulada, né? Ela é construída através de conceitos. É tanto e para tanto que algumas ciências, elas têm dificuldade, né, de
conceituar determinados escopos seus de pesquisa, em detrimento justamente de que essa formulação, ela precisa de tempo, muitas das vezes, para ser construída, certo? Então, essa linguagem geográfica, ela vai necessitar da formulação de conceitos chaves. A geografia, quando a gente pensa nela, ou a gente fala sobre ela é, primeiro, uma ciência, né? Ela não é só uma disciplina. Eu acredito que algumas vezes vocês acabam entendendo a geografia como uma disciplina por terem ela na base do ensino de vocês, mas a geografia ela é uma ciência. E a ciência serve para a gente descobrir coisas, pré-analisar fatos, né? E, através disso, a gente consegue fazer uma análise dos fenômenos geográficos que acontecem no nosso cotidiano, tá? Então, esses conceitos chaves que a gente vai estudar hoje aqui, eles são pré-requisitos para que a gente possa fazer uma análise dos fenômenos geográficos, tá certo? E quais são esses fenômenos geográficos? A gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Quais são esses fenômenos que na nossa sociedade acontecem diariamente e que, por muitas vezes, também passam despercebidos, certo? Então, tomando a sociedade, que somos nós, né, como objeto que a gente tem de estudo da geografia, a gente vai apontar para ela aquilo que a gente chama de 5 conceitos fundamentais, certo? 5 conceitos fundamentais. Vamos lá. Aí vocês estão vendo que devem estar vendo, né? Que a gente tem 5 parâmetros para definir os objetos e os fenômenos geográficos, tá bom? Quais são eles? Os conceitos de lugar, paisagem, espaço geográfico, território e região, tá? Então, esses são os 5 conceitos fundamentais que dentro da geografia, e se vocês pararem para pensar agora um pouquinho, vocês veem muito no dia a dia de vocês, ou já viram muito na história de vida de vocês e acabaram vendo, consequentemente, as modificações que os lugares tiveram ao redor de vocês, ou no entorno de vocês, as modificações que as paisagens tiveram, e o que é essa paisagem? Será que paisagem é só aquele conceito que eu tinha de que paisagem é o que se refere à natureza? É só o meio ambiente no sentido da natureza? Porque o meio ambiente somos todos nós, né? Os seres vivos, os vegetais e os outros animais irracionais, certo? Mas será que eu pensei que paisagem era só isso aí, natureza? Vamos ver, né? Espaço geográfico, tá? Território e região. Então, vamos lá. Lugar é o espaço do cotidiano. É onde nós o quê? Vivemos, onde a gente permeia aquele espaço diariamente, né? Então, o espaço do cotidiano. Paisagem, né? O que seria essa paisagem? Ela vai ser a porção do cotidiano que a gente vê e sente. Olha só, né? Que diferente daquilo tudo que a gente aprendeu lá atrás, talvez, ou a interpretação que a gente tinha para a paisagem. Em geral, a gente vê, assim, um morro bem bonito, né? Ou uma floresta bem linda, ou uma imagem, assim, de um rio ou do oceano, a gente diz, olha que paisagem bonita. Mas paisagem não é só aquilo que se refere à natureza, tá? A paisagem, ela se refere a uma porção do espaço que a gente consegue ver e que a gente também consegue o quê? Sentir. Então, para a geografia, paisagem tem um conceito que vai além, tá certo? Vamos lá. Espaço geográfico é o espaço transformado, né? Em geral, modificado pelo homem, né? O Homo sapiens sapiens, que é a última atribuição que a gente tem para a nossa espécie, certo? Território. O que é que significa território? Às vezes eu confundo território com espaço. Bom, a gente acabou de ver que espaço geográfico é aquele espaço o quê? Que sofreu transformação ou aquele já transformado. A gente acabou de ver que é o espaço transformado, ou seja, o processo já passou. Agora, de fato, é um quê? Um espaço transformado, beleza? Território é aquele espaço que a gente diz assim, ó, aqui na sala de aula, aquela minha cadeira, ela é o meu território, é o meu espaço de poder. Ninguém pode sentar nela, ela é minha.
Quem aqui é desse jeito? Acredito que a maioria de vocês, né? Ah, eu só me sento se for naquele lugar, né? Eu só vou lá para a cantina e só como naquela mesa e naquela cadeira, não vou para outro lugar. Então, quando a gente fala de território, a gente está falando de um espaço de poder, que você deu a esse espaço, né, uma categoria chamada território, e a ele você exerceu uma função de poder, tá certo? Porque você, que é o indivíduo, exerce essa função sobre ele. Região, né, é uma denominação que ainda não tem uma conceituação definida, mas até agora, como é que a gente tem implicado as definições para região? Como um espaço do diferente. Vamos lá, a gente tem quantas regiões aqui no nosso Brasil? A gente tem a região norte, sul, né? Leste, oeste, subdivididas em quê? Nordeste, centro-oeste, noroeste, sudeste, não é isso? Então, nós temos várias regiões. A gente tem a região o quê? Nordeste, que tem características, inclusive, designadas através de quê? Do clima, né? Assim como lá na região sul, uma característica de quê? De temperaturas mais baixas a amenas, né? Ou seja, temperaturas que tendem a serem mais frias, né? No centro-oeste, a gente já tem uma característica diferente. Então, quando a gente fala de região, a gente está falando de um espaço diferenciado. É tanto que quando a gente fala do Brasil e de outros lugares do mundo, a gente vai dizer, em geral, que a gente tem subdivisões regionais, né, em cada um desses países, e essas subdivisões regionais, elas têm essas características de espaços diferentes, tá? Em geral, vou reiterar, tá bom? Para vocês não esquecerem. A gente tende a dizer que essas características definidas a esse determinado lugar, elas são em detrimento do clima daquele espaço, certo? A gente não pode dizer que o sul do Brasil e o Nordeste têm a mesma região, né? Porque seria um erro. São regiões distintas, apesar de estarem no mesmo país, que sofrem influências diferentes, ou seja, sofrem influências climáticas diferentes, tá certo? Então, todos esses 5 conceitos fundamentais que a gente está conversando hoje aqui, eles guardam um forte grau que a gente pode dizer de parentesco, né? Ou de familiaridade entre si, pois todos eles vão se referir a algum tipo de ação que nós, né, a raça humana, modela, atribui, constrói e transforma nesse espaço, tá certo? Então, todos eles vão ter essa familiaridade entre si, ou seja, a ação humana, né, modelando esse espaço, tá ok? Então, vamos lá. Quais são essas ferramentas de análise do espaço? Esses 5 instrumentos que a gente acabou de colocar aqui, certo? Lugar, paisagens, espaço, o quê? Geográfico, território e região. Então, todos esses aí são pontos importantes para o estudo que a gente vai fazer hoje aqui, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar falando agora de uma forma mais subdividida sobre lugar, certo? Então, o que é lugar, né? Se eu fosse perguntar aqui para vocês, sem a gente já ter visto um pouquinho, certamente vocês me falariam de natureza. E eu já estou dizendo isso em detrimento de quê? Da minha experiência, né, de sala de aula. Sempre que eu questiono isso, sem ainda ter falado sobre o conteúdo, a primeira coisa que os alunos me respondem é: ah, professora, paisagem, que a gente veja o ambiente, que a gente consiga ver ali a natureza e que a gente possa ter contato com ela, certo? Então, o conceito de lugar são aqueles ambientes, né, que a gente também pode chamar assim, que nos são familiares, que a gente tem uma característica de apego por viver, né, naquele ambiente, que faz parte da nossa vida, da nossa existência, né, como, por exemplo, o lugar onde a gente está vivendo nesse momento, né, eles nos dão identidade própria
e eles acabam nos permitindo estabelecer uma relação com lugares que são, inclusive, diferentes no resto do mundo. Saindo daquele lugar que nós estamos e indo para um outro lugar, a gente consegue ter aí uma diferenciação dessa perspectiva de lugar, né? No nosso caso, onde nós estamos, a gente considera o nosso lugar. Se alguém sai lá, por exemplo, dos Estados Unidos, né, e vem para cá, a referência de lugar desse indivíduo vai ser o quê? O lugar dele, exatamente, o habitat dele. Então, a gente sempre vai ter essas diferenciações, certo? E aí, a gente tende a colocar isso como uma característica do nosso habitat. Gente, eu vou só responder uma. Vai ser Sherlock Holmes. Professora, seu microfone está desativado. Desculpa, querida, eu vi agora. É o que, Daniel? Não ouvi direito. Não, eu estava falando aqui que eu sempre peço para vocês entrarem com um institucional, um e-mail, que é para não ter problema, tá bom? Vamos lá. Sigamos aqui. Então, o lugar, ele vai ser aquela porção do espaço onde a gente tem a nossa vida ali, né? O espaço vivido, que a gente experimenta, que a gente reconhece, onde a gente cria uma identidade, né? Com os indivíduos que estão naquele lugar, que comungam daquele mesmo espaço, daquele mesmo habitat conosco, né? E onde a gente troca lá de afeto, né? Onde a gente consegue viver, né? Com essas pessoas e dividir a nossa vida. Então, os nossos espaços de afeto, eles também são e estão instaurados dentro de um conceito de lugar, né? E aí, até eu coloquei para vocês no slide dando 2 exemplos, né? Quem quiser ler, quem é que está aí aberto para ler só os exemplos para mim? Pode ser? Para a gente participar. Pode ser, Kaique, você que está aí com... Kaique aí, ó. Oi. Kaique, fala aí. Exemplos. Quais exemplos? Tá ouvindo aí? Estou te ouvindo. Você não está com o slide aberto, não? Eu estou com o slide aberto. Quais exemplos? Tem o exemplo 1 e o exemplo 2, certo? Quando a gente está falando de conceito de lugar. Ah, tá. Exemplo Pode falar os dois, tá certo? Para a gente não perder tempo. Exemplo 1. O drama do imigrante que perde as referências de seu lugar de origem, por motivos econômicos, políticos ou religiosos. É preciso que ele se adapte a um novo lugar. Exemplo 2. Antes da expulsão dos holandeses do Brasil, ninguém no Brasil se pensava brasileiro. Até então, as câmaras municipais se consideravam portuguesas. Observação. O não lugar são lugares de passagem, como aeroportos, estradas, supermercados, etc. E aí, o que é que você achou disso aí que acabou de ler, Kaique? Vamos aproveitar que você fez a leitura, tá certo? Sim. Bom, achei que estava se referindo a uma porção do todo, lugar, uma porção de todo o território. Vou contar mundial, né, porque é uma porção onde determinadas quantidades de indivíduos estão presentes. Eles atribuem algumas características àquele lugar, que nem minha casa. A minha casa é o meu território, é o meu habitat, então aqui é o meu lugar. Eu fui me acostumando com ele. Nossa, tá calor demais. Acho que esse foi meu ponto de vista. Eu vou ter que desligar aqui o notebook e eu vou acessar pelo celular, que ele está superaquecendo muito rápido. Tá. Jazinho eu volto. Professora, qual é o slide mesmo? Eu acho que eu estou no slide errado. O nosso slide, eu vou adiantar aqui para a gente não perder tanto tempo, tá bom?
O slide é o do módulo 6, Daniel. É logo o... Tá em PDF, né? Então, eu acho que vai ser a terceira página de vocês matéria de aí. apoio? Material de apoio? Isso, que tem o nome slides. Ah, entendi. Tá bom? Beleza? Então, eu vou continuar aqui, tá certo? Voltei. Pode ser? Oi? Vocês estão me ouvindo? Tá. Ouvindo certinho. Tá cortando aí. Minha internet está muito ruim, professora. Tá caindo, tá cortando o áudio. Gente, se alguém tiver com dificuldade aí, coloca aqui no chat, tá bom? Eu vou continuar aqui, porque senão a gente vai perder muito tempo, tá bom? Então, eu vou fazer um resumo da fala do Kaique, tá certo? Só um minuto aqui. Pessoal, vamos lá, tá certo? Então, como é que a gente pode resumir essa ideia, né, do conceito de lugar? Então, olha o que o Kaique leu para a gente aqui. O drama do imigrante que perde as referências de seu lugar de origem. Ou seja, ele saiu, né? Ou seja, vamos colocar o exemplo da gente. A gente sai daqui do Brasil, vai para os Estados Unidos, vai para um outro lugar, e acaba que nesse outro lugar que a gente vai estar, a gente não tem as mesmas referências, inclusive nos aspectos alimentares, de lazer, né? Como é a nossa vida aqui, a gente vai ter que criar uma nova cadeia de habitat, né? Uma nova estrutura de vida nesse outro lugar no qual nós vamos estar. Então, isso é importante a gente frisar para a gente entender que lugar não é pouca coisa. Lugar é aquele ambiente que você diz que construiu um laço, construiu experiências, que você teve e tem histórias, né? Então, o lugar é um lugar, é um espaço, né? Para não ser redundante, o lugar é um espaço que ele vai te trazer memórias, né? Por isso que quando eu falo desses 5 conceitos, e eles em geral passam despercebidos, é porque a gente não encara o tanto que a gente vivencia isso, né, no nosso cotidiano. E aí, eu coloquei até uma observação para vocês, dizendo o seguinte: o não lugar são lugares de passagem, como aeroportos, estradas, supermercados e etc. Então, quando eu digo assim, eu vou sair de Campos Belos e vou morar no Rio de Janeiro. Isso não significa que o Rio de Janeiro vai ser o meu não lugar. O meu não lugar, ele até pode ser um determinado espaço geográfico, né, uma cidade, por exemplo, mas precisa ser um ambiente o qual eu considere como não lugar, como um espaço onde eu possa estar ali de passagem. Eu vou passar um mês aqui e vou embora, né? Eu vou passar uma semana aqui e vou embora, né? Então, o não lugar é aquele ambiente que você não criará o quê? Laços de afetividade, que você não terá experiências, né, ali, que por mais que você lembre delas, elas não estarão ligadas a laços familiares, de amizade, afetivos, que você precisa de tempo para construí-los, tá certo? Eu gosto muito de um texto, que na verdade é uma música, né, de Chico Buarque, que ela fala muito essa questão de como a gente encara o lugar, né? Eu vou ler aqui para vocês. O nome da música é Gente Humilde, de Chico Buarque. E a música fala assim: tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo o meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar, igual a como quando eu passo num subúrbio. Eu muito bem-vindo de trem de algum lugar. E aí me dá como uma inveja dessa gente, que vai em frente sem nem ter
com quem contar. São casas simples, com cadeiras na calçada, e na fachada está escrito, em cima, que é um lar. Pela varanda, flores tristes e baldias, com uma alegria que não tem onde encostar. E aí me dá uma tristeza no meu peito, feito um despeito de eu não ter como lutar. E eu, que não creio, peço a Deus por minha gente. É gente humilde, que vontade de chorar. Fala sobre lugar, essa música de Chico Buarque, eu gosto muito porque ela fala sobre o nosso lugar, né? E aqui, o poeta, além de escritor e cantor, né, excelente, ele nos traz a perspectiva do lugar que você habita, do lugar que você vive, ou do lugar, na verdade, que você viveu e as emoções que estão colocadas nesse ambiente, né? Ele saiu daquele lugar, está morando no outro lugar. E ainda assim, ele tem saudade daquele ambiente. Vocês verão em provas que vocês farão, inclusive do Enem, de como essa característica do lugar, ela vai estar tão interdisciplinar e tão colocada de diferentes formas nas provas que vocês farão, tá certo? E no dia a dia, a partir de hoje, vocês vão entender que a perspectiva de lugar e o que ela traz para a nossa vida, para o nosso cotidiano, o que ela modifica na economia, no social e no ambiental, como isso também é importante. Por quê? Porque nós somos atores desse processo, né? E de uma forma muito abusiva, inclusive, né? Porque a gente toma esses espaços, os transforma muitas vezes nesses lugares, desses laços que nós criamos, que construímos ao longo do tempo, e que, de forma reiterada, a gente pensa que pode usufruir sem cuidar, né? Vamos lá, vamos seguir para o nosso próximo conceito, né? O conceito de paisagem, que é aquilo que eu até já falei para vocês desde o início, né? Então, o que é paisagem? Será que paisagem está ligado só às belas árvores que a gente vê, né? E não. Paisagem é a porção do visível, né? Tanto dos aspectos naturais, quanto dos aspectos, o quê? Sociais. Do lugar que a gente, o quê? Pode ver. Que a nossa visão, ela pode, o quê? Alcançar, né? Então, significa que a paisagem, ela pode ser definida como o domínio do visível. Ou seja, o que é o domínio do visível? Tudo aquilo que a gente consegue, o quê? Enxergar, tá certo? Então, tudo que a gente consegue enxergar no nosso entorno e que a nossa visão pega, a nossa visão alcança, esse é um espaço que a gente vai tratar com o conceito de paisagem. Então, paisagem sempre vai ser essa porção do visível, onde a nossa visão, ela pode alcançar esses espaços, tá certo? Então, ela pode ser percebida, por exemplo, pelos nossos sentidos físicos, né? Ela é formada não apenas de imagens, como em geral a gente raciocina ou pensa, né? Mas também de cores, de movimentos, de cheiros, né? De odores que a gente sinta, dos sons que a gente ouve, né? Dentre tantos outros aspectos. Então, a paisagem, ela pode sofrer várias interpretações, né? Pelos nossos pontos de vista sobre o mundo que nós temos e sobre o mundo que nós vivemos. Porém, é importante aqui ressaltar mais uma vez que paisagem está muito, mas muito além daquela característica conceitual que a gente deu para ela durante toda a vida, ou que aprendeu errado, de que paisagem estava ligada só a aspectos de natureza. E não está. Ela é percebida pelos nossos sentidos, a gente pode vê-las, né? Inclusive, ela é a nossa porção do visível, tudo aquilo que a gente consegue enxergar, a gente chama de paisagem, é o que a gente consegue ver através dos movimentos, das cores, dos sons, o que a gente consegue sentir de cheiro, também é paisagem. Então, ela pode sofrer inúmeras interpretações, tá certo? A paisagem, ela pode ter formatos de visão, né, ao longo da visão de como uma sociedade vai sendo posta de forma diferenciada sobre o mundo, tá certo?
Então, para a gente conseguir compreender a paisagem melhor, é sempre necessário, né, ou preciso mesmo, que a gente passe por um processo de aprendizagem e conhecimento desse espaço, né, organizado, que é dado pela ciência geográfica. Então, a paisagem é como se ela fosse uma fotografia, né, um recorte do espaço geográfico, mas que não tem movimento. Ou seja, a gente consegue ter com ela interpretações, porque os nossos sentidos físicos conseguem captar essas interpretações, né, através do sentido, cheirar, do ouvir, do enxergar, tá bom? Mas ela não é um movimento, ela não se desloca, né, nesse espaço geográfico, ela se mantém naquele determinado espaço, como uma fotografia, como esse recorte, a gente consegue ter os nossos sentidos aguçados por ela, né, como a visão, o olfato, a audição, né, a gente consegue perceber tudo isso, mas ela não sai do seu lugar, ou seja, é uma porção desse espaço como um recorte, como uma fotografia, porém sem movimento, tá bom? Então, um dos exemplos que a gente pode citar, né, eu até coloquei para vocês lá nos nossos slides, né, coisas que um arquiteto e um artista, eles veem sobre um determinado objeto. Eu acredito que vão ser coisas muito distintas, certo? Os outros não podem ver ou vão fazer de forma o quê? Diferente. Por quê? Porque a visão do arquiteto é uma e a visão de um artista vai ser o quê? Outra sobre aquele mesmo objeto, né? Então, eu até coloquei uma tirinha para vocês, quando na tirinha tem um diálogo, né? Que é colocado assim: será que já posso sair daqui? Aí o outro indivíduo diz: vou ver. Aí o camarada diz: nada feito, esse que disse que ia ver, né? Aí o outro diz assim: o gato faminto ainda está lá. Por quê? Porque o ângulo de visão de cada indivíduo pode mudar. E na última tirinha a gente vai ver que esse gato faminto que ainda estava no mesmo lugar, nada mais era do que uma caixa de sucrilhos, né? Então, não compreender a paisagem, o que eu coloco para vocês, para a gente definir e arrematar o nosso entendimento de paisagem não compreender a paisagem é viver na ignorância, porque você acaba não tendo uma percepção do espaço geográfico como ela de fato como ela de fato se traduz. Beleza? Vamos seguindo aqui. Um outro conceito que a gente também estuda é o conceito de espaço geográfico, que é aquele espaço que a gente falou lá no início de espaço transformado, né? Então, o espaço geográfico é o espaço construído através dessa transformação do homem, né? É aquela relação que a gente chama de relação sociedade-espaço, que é transformada por esse homem, que é o ator principal desse espaço geográfico, tá bom? É o conjunto de lugares com diferentes naturezas que passaram por diferentes, o quê? Processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações, né? Que, inclusive, vocês vão entender melhor redes lá no terceiro ano, quando a gente estiver estudando globalização e redes globais e outros assuntos, certo? Mas aqui está falando das transformações que a gente causa, né, nos lugares, das diferentes naturezas desses lugares, que, ao longo do tempo, passaram por processos históricos diferenciados, né? O que a gente, por exemplo, viveu aqui no Brasil, as transformações que ocorreram no nosso espaço geográfico aqui, elas são, obviamente, diferentes de transformações que aconteceram nos Estados Unidos da América, no Canadá, na Rússia, na Alemanha, tá certo? E que são unidos por uma rede complexa de relações, tá? Então, o espaço geográfico, ele tem vida, né? Ele tem movimento, porque ele está sendo o tempo todo transformado e construído e reconstruído, diferente do que a gente acabou de ver no conceito de paisagem, né? Que a paisagem, ela é estática como uma fotografia, tá certo?
Então, o espaço geográfico, ele é essa união dos elementos naturais e culturais sociais que fazem o homem em movimento, exercendo trabalho, né? Toda vez que a gente está em movimento, a gente está exercendo trabalho, tá bom? É como se a gente tivesse num filme, né? A paisagem, ela não é espaço, porque se a gente tira a paisagem de um determinado lugar, o espaço não deixará de quê? De existir. Ele vai continuar existindo, né? Então, quando a gente fala de paisagem, a gente está falando de algo estático, e quando a gente fala de espaço geográfico, a gente está falando de um espaço construído, transformado, né? Pela relação do homem como sociedade, né? O indivíduo social, e o espaço no qual ele está inserido. E não é simplesmente porque ele está inserido nesse espaço, tá, pessoal? É porque nesse espaço ele sofre e passa por processos históricos, ele tem uma rede de relações que é, inclusive, muito complexa, né? E ele consegue unir, fazer uma relação dos elementos que são considerados naturais, tá bom? Com os elementos que são mais dedicados à sociedade, que são aqueles elementos culturais e sociais, tá certo? Então, o homem vai ser essa parcela e o movimento que ele executa nesse espaço geográfico é o trabalho dele, tá certo? Então, vou só repetir como observação a diferença aí de paisagem para espaço, tá bom? Geográfico. A paisagem não é espaço, porque se a gente tira a paisagem de um determinado lugar, o espaço não deixará de existir, tá bom? Por quê? Porque a paisagem ela é estática e o espaço geográfico ele está em movimento, tá bom? Vamos lá, continuando aqui. Eu até coloquei lá nos slides para vocês uma canção que eu gosto muito, do Zé Ramalho, né? Que ele fala sobre essas transformações que a gente causa no espaço geográfico. Eu vou ler só um trechinho dela. A composição não é dele, né? Mas ele é o cantor. A composição é de Lúcio Barbosa. Certamente vocês já ouviram essa canção, já ouviram os pais de vocês ouvindo ela. Bem, eu acredito, né? Vocês já têm ouvido. Então, a canção, ela diz assim: tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, eram 4 condução, 2 para ir, 2 para voltar. Hoje, depois dele pronto, olho para cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou para casa entristecido. Dá vontade de beber e para aumentar meu tédio, eu nem posso olhar para o prédio que eu ajudei a fazer. Então, a música, obviamente, é maior do que isso, né? Mas para trazer para vocês essa realidade de observação. Vocês certamente encontrarão muitos trechos de músicas em provas que vocês farão, né, aí da vida, tratando justamente dessas questões trabalhistas, de aspectos de transformação do espaço geográfico, né, como, né, o compositor colocou aqui, alguém ajudou a construir, o camarada que ajudou a construir aquele prédio, ele depois não pôde, o quê? Entrar naquele prédio, né, depois dele finalizado. Então, isso mostra para a gente uma característica do espaço que foi transformado, que foi construído, mas que para aquele indivíduo, ele vai ser como uma fotografia, estático, porque ele não pode mais ali executar trabalho, né? Ele não pode ali mais transformar aquele espaço geográfico. Por quê? Porque ele já o fez. Ele já transformou aquele espaço, que antes certamente era um terreno que devia ter árvores, né, vegetação, e hoje é um espaço construído, tá certo? Então, vamos lá. Seguindo aqui o nosso baile. Próximo conceito que a gente vai trabalhar aqui, pessoal, é o conceito de território.
Lembram que lá no iniciozinho, quando a gente começou a conversar, eu falei para vocês que o conceito de território, ele está ligado à questão de poder, das relações de poder que a gente tem. E deu o exemplo da nossa boa e velha cadeira na sala de aula, que a gente, quando chega no primeiro dia de aula, a gente pensa estrategicamente onde é que a gente vai sentar, né? Aí eu acho que eu vou me sentar perto da janela, porque eu vou ter mais um vento. Ou não, a estratégia para ter mais um ventinho é sentar longe da janela, porque o vento vai entrar assim. Ou eu vou me sentar na frente, eu vou me sentar no meio, ou lá no fundão, né? Fazer parte da galera do fundão. A gente pensa nesse lugar. Naquele momento, ele ainda não é o teu território, mas a partir do momento que você colocar ali como teu espaço, e que todos os dias você se sentar ali, e que se o colega tentar tirar de você, você vai brigar por aquele lugar, que em geral é assim que acontece, não é? Então, o que é que vai acontecer? Você instituiu sobre aquele espaço, né, uma relação de poder, né, de dominação e de apropriação naquele espaço. Você instalou naquele lugar, naquele local, esse tipo de relação. Então, território, ele é um espaço definido e delimitado por e a partir de relações de poder, dominação e apropriação que você instalou ali, ou que nele se instalam, né, nesse determinado espaço. Então, agora, a gente já não está mais falando da divisão simples com o natural, né, e sim com a noção de divisão social, né, uma coisa que a gente percebe muito nessas questões de relação de poder é quando a gente tem uma relação que não é uma relação simples, é uma relação que a gente já coloca ela, uma relação de territorialista, né? Vamos dizer assim, entre empregado e empregador, entre patrão e aquele que serve ao patrão, né? Então, um exemplo que eu até coloquei para vocês, né? De uma reserva indígena, eu coloquei uma charge, uma seta indicando a reserva indígena, e dizendo assim, esquece pessoal, vamos invadir outra área, porque o que é que acontece? Tem um MST, né, que é uma outra parte da charge, que são pessoas que buscam se alocar, né, em determinados espaços, em busca de viver naqueles espaços, de dominá-los, de se apropriar, né, inclusive a gente chama isso de apropriação de terras particulares, o que o MST faz, para que essas pessoas consigam produzir, consigam viver, né, e ter, assim, uma divisão social mais igualitária, podemos dizer assim. Então, essa divisão que a gente podia dizer que era simples, que era natural, ela não é tão simples e tão natural assim, e ela designa uma noção de divisão social de fato. Então, a gente tem as reservas indígenas como um exemplo, certo? Mas a gente também tem aqueles que necessitam desse espaço. Então, que aí eu coloquei o exemplo do pessoal do MST, né? Que necessita de ter o seu espaço para nele declarar como um território e ali instaurar o quê? Relações de poder, de dominação e de apropriação, tá bom? Então, são exemplos clássicos de demarcação de território, né? Acerca daquilo que eles vão construir nesses determinados espaços, como a agricultura e a pecuária, que são tão monetizadas, inclusive, nesses espaços, né? Então, quando a gente fala de território, a gente sempre vai falar de relações de poder, beleza? Tranquilo? Uma outra coisa que eu gosto muito, que eu acho que ela evidencia bastante essas relações de poder, é quando a gente vê, por exemplo, em alguns prédios, em alguns edifícios. Eu não sei se vocês já chegaram a visualizar isso, já chegaram a ver. Você chega em alguns determinados prédios e a gente tem uma divisão, uma subdivisão, em geral, nos prédios, de elevador. A gente tem o elevador que é considerado o elevador... Isso lá no slide, né? Como? Você colocou isso lá no slide, né?
Isso. Eu gosto muito desse exemplo, porque ele mostra muito uma divisão, né, entre os indivíduos. O elevador, que é o elevador social, e o elevador, que é o elevador o quê? De serviço. No elevador de serviço, o que é para acontecer? É para entrarem ali as pessoas que trabalham nesse prédio, os empregados, né, os servidores domésticos dos apartamentos, pessoas que vão fazer algum tipo de serviço, né, que não são residentes daquele prédio. Para quem é o elevador social? Para os indivíduos que são residentes naquele prédio e que não fazem nenhum tipo de serviço, ou seja, estão ali como ambiente de moradia. Então, isso já mostra para a gente uma relação de diferenciação, né, entre os indivíduos sociais e estabelece para a gente o quê? Relações de poder. Que relações de poder são essas? As relações de poder, o quê? Aquisitivo, né? Ou seja, de quem tem condição financeira de morar no lugar, que entra pelo elevador de cunho social, e aquele que é o trabalhador daquele ambiente, que vai entrar pelo elevador de quê? De serviço, né? Então, a gente tem já essa diferenciação numa coisa tão pequena, tão simples, mas que já mostra categoricamente uma relação de poder aí estabelecida, né, entre os indivíduos. Então, o território, ele é essa relação entre os agentes sociais, políticos e econômicos interferindo na gestão do espaço geográfico. É na forma de gerir esse espaço geográfico e de modificá-lo, certo? Esta palavra, ela deriva de terra, né, que significa espaço, e de terror, né, para dominação. Ou seja, é uma dominação material da terra, né, e simbólica naquilo que se diz ou que dá-se a respeito do que é cultural, tá bom? Então, o espaço geográfico, ele é anterior a esse espaço de poder, de relações de poder, ao qual nós chamamos de território. Porque o espaço geográfico, ele veio muito antes, já sendo modificado e transformado, né, por esse movimento que o homem causa ao espaço, certo? As transformações do cotidiano que ele causa ali. O território, para ser considerado, ele precisa ter essas relações de poder que a gente já comentou, tá bom? Quem gostaria de ler os exemplos que a gente tem aqui, se for rápido, senão eu mesma leio. Infelizmente, eu estou só com o celular agora. Não, tranquilo, não tem problema não. Então, vamos lá. Eu coloquei 2 exemplos para a gente especificar bem isso aí, tá bom? Ó, pode ser desde um país, um quarteirão dominado por uma quadrilha de traficantes, ou até um bloco econômico constituído pela União Europeia, que é o conteúdo que vocês verão no segundo ano de vocês, né, os blocos econômicos. Então, os blocos econômicos, eles demonstram relação de poder? Demonstram, né? Vários países fazem parte de blocos econômicos. O Brasil, inclusive, faz parte de 2, né? Do Brexit e do Mercosul. E tem o quê? Uma quadrilha de traficantes que também estabelece relações de poder naquele determinado espaço, naquele morro, né? Transformam aquele espaço ali, e é um ambiente que eles causam a diferença no espaço terra e causam terror, né? Para poder dominar naquele espaço. Tá bom? E a gente vai ter o exemplo 2, que também pode ser o tal do simples elevador de serviço que eu coloquei para vocês, né? O elevador de serviço que significam os pobres, proletários, trabalhadores, e o elevador social, que vai ser para a galera ali rica, né, que mora no prédio, tá bom? Então, eu vou perguntar aqui e já responder para vocês, tá certo? É possível existir um território sem nação, né? E aí até eu coloquei a Antártida, né? Como um exemplo de território onde muitas relações de poder, elas são instauradas, né? E que não tem o quê? Nação, né? A Antártida está lá
e ela é um território que não tem o quê? Nação. E uma nação sem território. Aí eu dou outro exemplo para vocês, né? Nação o quê? Flamenguista, para quem é flamenguista aí, né? Flamengo parece que ainda está bem, né, na história aí. O povo curdo, o povo basco, né? E aí eu pergunto, e uma nação sem território? A gente começa a chamar e a designar, né, por exemplo, uma torcida de futebol como nação, né, para significar que é um grande número de indivíduos que fazem parte daquele espectro, daquelas relações ali, que são relações que os indivíduos que torcem pelo time gostam, né? Seria mais ou menos isso, tá bom? Vamos lá. Um outro exemplo que eu tinha colocado para vocês foi até em relação a uma outra charge, né? Onde eu coloquei assim, guerra de quadrilhas. E aí tem um carro da polícia e os policiais conversando dentro desse carro, né? Caramba, o que a gente faz ao ver que está tendo ali um tiroteio, né? Numa favela. Aí o companheiro responde para ele, por mim nada, sapo de fora não chia. Ou seja, ele sabe que eles são dois naquela viatura e que se eles entrarem, né, nessa guerra de poder do tráfico de drogas, numa favela, num morro, onde, em geral, os traficantes brigam por aquele espaço, por dominação, por apropriação daquele espaço para poder vender drogas, eles sabem que eles vão acabar o quê? Morrendo, né? Não vai ter condição deles sobreviverem naquele determinado espaço, tá certo? Beleza? Vamos lá. E o outro exemplo que eu coloquei é assim, ó. Programa de índio no Brasil, evolução tecnológica. E aí, para a gente entender algumas coisas, né? Aí tem Juruna e seu gravador lá em 1980, para escutar a rádio, para conseguir falar com as pessoas, né? Ele usava um gravador, digamos assim, lá em 1980. E Raoni e seu celular em 2007. Ou seja, a gente tem uma evolução tecnológica no mundo inteiro, o que também denota e designa uma relação de poder. E aí, eu pergunto para vocês, por que é que vocês acham que a tecnologia ela também exerce uma relação de poder, né? Eu explico agora. As relações de poder, elas são colocadas até no perfil da tecnologia, né? Por quê? Porque a gente sabe que os países que detêm mais tecnologia, eles são países, obviamente, o quê? Mais avançados, conseguiram implementar maquinários mais atualizados nas fábricas, nos tanques de guerra, né, na indústria armamentista, bélica e etc. Então, quando a gente fala de evolução tecnológica, a gente está falando, sim, de território, de dominação e de poder que são instalados e conferidos a esse território, tá certo? Então, quando a gente coloca que naquele espaço as relações elas se estabeleceram, elas se modificaram e são traduzidas como relações de poder, a esse espaço a gente diz sim, que é um território. E aí eu trouxe o exemplo, né, do Maracanã, como um território onde a gente vai ter alguns jogos com a maior torcida do Brasil, né, onde a gente vai ter uma quantidade, assim, eu nem sei quantas mil pessoas cabem no Maracanã. Eu só sei que cabe muita gente naquele espaço. Então, se você parar para denotar, o Maracanã ele já virou um território, né? Com poderes ali, relações de poder estabelecidas naquele espaço, tá bom? E por que a gente diz isso? Porque a gente sabe que ele está localizado no Rio de Janeiro, que já foi capital do Brasil, né, que teve uma importância geográfica estratégica, continua tendo em relação ao perfil turístico, né? Então, isso já estabelece uma relação de poder importante, e que as maiores torcidas, ou a maior torcida do Brasil,
também se concentra onde? No Rio de Janeiro, né? Então, isso faz com que a gente tenha uma perspectiva dessas relações de poder diferente só da gente imaginar ou deduzir que a gente está tratando aqui de espaços de dominação que poderiam ser espaços físicos, né? Mas a cultura, em alguns aspectos, e aí a gente trazendo para o futebol, que é uma coisa que todo mundo entende melhor, também se traduzem nesses espaços de poder, tá certo? E aí, por último, o nosso último conceito, né, é o conceito de região, né, que a gente ainda não tem uma definição exata. Na geografia, a gente tem vários autores que estudam os conceitos de região, mas a gente não conseguiu até hoje definir um exatamente. Mas há aí alguns critérios que são utilizados para a gente poder ressignificar e dar uma amplitude para esse conceito. Então, vamos lá. É uma área, né? O que é região? Uma área que foi separada através de um critério por possuir semelhanças em comum, né? E aí eu já coloquei lá no início para vocês, né? Por exemplo, a região norte, a região nordeste, quais são as especificidades de cada uma delas, quais são as características, o que elas produzem. Né? Então, por exemplo, a região sudeste, que foi o exemplo que eu dei para vocês nos slides, a região sudeste do Brasil, ela é considerada como a região do vinho lá na França, né? Ou a região do vinho na França, denotando que é uma região o quê? Um espaço de importância, que por um determinado critério, ela foi o quê? Selecionada, né? Ela foi ressignificada. E aí, eu até coloco para vocês que região não é aquele espaço que a gente vai pensar que é só, é um espaço aqui que é bem grande. Isso vai ser região. Professor, eu penso assim, porque a região sudeste, a região nordeste tem vários estados. Então, eu pensei que é por uma questão de aproximação territorial, de tamanho territorial. E não se traduz nisso, tá bom? A região, ela vai ser determinada por possuir características em comum e através de um critério que você ou os estudiosos poderão ter o quê? Denotado, retirado, exemplificado, e que são características daquele lugar, tá bom? Beleza? E eu até coloquei aí uma piadinha geográfica, né? Como a gente tem o sotaque como algo tão intrínseco ao nosso fortalecimento territorial, às nossas relações de poder, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque o mineiro, ele vai falar assim, sou, presta atenção, né? O carioca vai dizer assim, aí perdeu, meu irmão. Já vai falar de um outro jeito. O paulista vai dizer, meu, isso é um assalto, meu. Isso aqui não é para a gente tirar onda, é para mostrar como são divergentes as características de fala linguísticas que a gente vai ter nos mais diversos espaços geográficos, né, do nosso Brasil. Ou seja, a gente está tão perto, né, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo estão tão perto, e ao mesmo tempo tão longe no que diz respeito às características de fala, as características culturais, características de comer, né? Os alimentos que a gente vai ter lá em Minas vão ser diferentes do que a gente vai ter no Rio Grande do Sul, né? Em Brasília, em São Paulo. Então, características que designam e que denotam realmente uma modificação no espaço, beleza? E aí, pessoal, eu vou abrir agora um espaçozinho para dúvidas, caso existam, para eu não ficar aqui o tempo todinho falando e vocês não terem como perguntar. Vou olhar o que vocês colocaram aqui no chat. Professora, se caso não tiver nenhuma dúvida, eu gostaria que você se explicasse como vai ser a atividade desse módulo 6. Explicasse um pouco melhor. Beleza, vamos ver se alguém tem algum questionamento. Se não tiver, eu respondo sim, tá bom?
Alguém? Oi? Ninguém? Oi, oi. Eu acho que ninguém, né? Tem alguém aí, gente? Vocês estão aí? Falem no chat, quem não conseguir abrir o microfone. Douglas, eu sei que tá. Heloíse, Dominique, Giovana. Então, aí, que é o seguinte. Primeiro, eu vou te perguntar qual é a tua dúvida. Se não tem dúvida, eu vou tentar explicar como é a atividade, a sugestão. Por enquanto eu não fiquei com dúvidas, não. Eu ainda não acessei o material ainda para poder começar a estudar. Caso surja alguma dúvida, eu entro em contato pelo e-mail. Pronto, ótimo. Então, a atividade, ela é um vídeo que vocês terão que fazer. Esse vídeo, ele pode ser em trio, né? Em trio de 3, como vocês gostam de dizer também, tá? 3 alunos. Isso não significa que vocês precisem ou devam se encontrar, por isso mesmo que é um vídeo, porque vocês podem fazer cada um a sua parte e depois editar esse vídeo, certo? Eu coloquei lá na atividade que, de preferência, fosse feito no TikTok, porque lá vocês têm várias formas de editar o vídeo, né, e de deixar ele bem legal, tá bom? O vídeo é de até 1 minuto, ou seja, não é para passar de 1 minuto. E ele estando pronto, estando legal, ok, vocês vão enviar, se for feito de trio, um só da equipe envia, tá certo? Beleza? Envia lá através do localzinho lá no Moodle. Se tiver muito problema para enviar, aí conversa comigo para eu poder receber por e-mail ou receber através do WhatsApp, que também dá certo, tá bom? Então, pelo Mas tem que YouTube, ser. porque tem como subir o vídeo para o YouTube e colocar ele com link específico. Aí só para quem mandar o link vai poder ter acesso. Tipo, grava o vídeo pelo celular e edita, e depois posta no Facebook e envia o link. Ou no Facebook Pronto, e no YouTube. como vocês preferirem, tá bom? Contanto que, obviamente, seja sobre o conteúdo, né? Vocês estão estudando os conceitos geográficos agora, então vocês vão ter que fazer um vídeo com esse nosso conteúdo e que seja divertido, que seja simples, não precisa nada ser estratosférico, uma coisa assim, de soltar foguetão, nada disso, mas que seja legal, divertido, objetivo, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês forem tendo no processo, podem me mandar mensagem, colocar lá no fórum geral, mandar e-mail que eu respondo, tá bom? Deu para entender? E também podem fazer individual, tá? Quem assim preferir. Eu coloquei para fazer Só um de minuto, trio professor. 1 minuto, porque essa é a ideia, que vocês, porque eu sei que dá trabalho, né? Fazer um vídeo legal lá no TikTok dá trabalho. Não é uma coisa que você vai conseguir se for para fazer bem legal, bem divertido, comunicativo, que passe o conteúdo bem bacana. Se vocês tiverem muito tempo para fazer isso, vocês vão gastar muito tempo para montar, para editar e para fazer com que ele tenha ali 1 minuto. Mas lá no TikTok tem várias dicas, né, de como fazer uns vídeos bem legais. Se quiser usar alguma fotinha minha como meme, pode usar, não tem problema, a professora não liga para isso. Deve ter um monte de meme meu rolando por aí. Vou printar agora a imagem sua. Hã? Vou printar agora a imagem sua aqui para fazer um. Não, que essa minha tá feia. Tem que ser uma Tudo bem bem. legal. Você me pede pelo WhatsApp que eu te mando. Deu para entender, Kaique? Deu para entender, sim. No caso, eu vou Pronto, gravar pelo celular e vou editar. Aí eu posto lá no YouTube e mando o link para você. pronto. Ótimo, perfeito. Mas alguém tem dúvida? Dúvidas sobre o conteúdo? Pode ser mais tranquilinho, Heloíse, tá?
Não precisa ser engraçado, não. Pode ser do jeito que você quiser. Você dançando, você sem dançar, você colocar um fundo musical, fazer uma paródia, do jeito que você quiser, tá bom? Importante é que seja simples, por isso que eu coloquei de até 1 minuto. Por quê? Porque não há nada mais objetivo do que ver um conteúdo em 1 minuto, né? E aí, óbvio que para poder ter a nota máxima tem que ter todos os pontos do conteúdo, é o conteúdo, só que de uma forma mais o quê? Divertida, comunicativa e legal. Tá bom? Deu para entender, Laíse? Ótimo. E se você tiver mais dúvida, eu deixei lá os meus contatos. Você pode procurar, tá bom? Que eu te auxilio com o que vocês precisarem. Gente, mais alguma dúvida? Acho que para mim já ficou claro. Sobre o conteúdo, alguma dúvida ou não? Eu não sei se vocês já assistiram a videoaula que eu tinha colocado lá. Se não tiveram aula agora, né? Por isso que eu também coloquei a aula na primeira semana, né? Em geral, eu não faço isso. Eu sempre coloco a aula de vocês na segunda semana que nós temos os nossos encontros. Mas como eu mudei a estratégia nesse módulo, certo, Heloísa, mas aqui hoje você já viu o conteúdo, tá bom? Se você conseguiu escutar a aula toda, conseguiu estar o tempo todo aqui conosco, você já escutou o nosso conteúdo todo, tá bom? Então, por isso mesmo que eu coloquei, porque como eu não tinha gravado a aula antes, para poder colocar lá para vocês, eu deixei um vídeo para vocês terem uma base do conteúdo, e hoje seria a nossa aula aqui, tá certo? E aí eu também pedi para que vocês abrissem os slides, justamente o nosso modelo lá do PDF, para que eu conseguisse conversar, né, com vocês, sem maiores problemas, no sentido de que eu não queria ficar olhando para o slide, eu queria ver vocês. Então, assim vocês veriam o slide aí e eu conseguiria vê-los como se a gente tivesse uma sala de aula, né, que é o que eu sinto falta, uma sala de aula verdadeira. Então, eu vou fazer alguns questionamentos aqui para vocês, tá certo? Para ver se vocês conseguiram entender. E como é que eu quero a participação aqui? Eu quero que vocês coloquem a participação aqui no chat. Eu vou colocar pergunta 1 e vocês respondem conforme eu tiver perguntado aqui. Eu vou dizendo as questões e vocês dizem com a resposta escrevendo aqui no chat, tá bom? Vamos lá, eu vou ler a pergunta aqui, para ver se vocês conseguiram entender direitinho, tá bom? É um exercício só de fixação, tá? Para ver se vocês conseguiram entender bem o conteúdo. A pergunta é o seguinte, prestem bem atenção, abram aí os ouvidos, né? E fiquem focados. O conceito geográfico associado ao plano do cotidiano, do vivido e do indivíduo é, letra A região, B, o lugar, C, o território, D, o espaço geográfico, E, paisagem. Vou repetir só as alternativas e vocês colocam a resposta no chat, tá bom? A, região, B, o lugar, C, o território, D, o espaço geográfico, E, paisagem. O conceito geográfico associado ao plano do cotidiano, do vivido e do indivíduo é qual desses nomes que eu acabei de falar? Quem mais? Todo mundo para responder. Douglas, Giovana, Heloísa e Dominique. Todo mundo colocou? Eu vi que tem coisas distintas aí, né?
Vamos lá. Letra A foi o que eu falei? Região. Eu vou falar as alternativas e depois faça a pergunta novamente, tá bom? Letra A, região. B, lugar. C, território. D, espaço geográfico. É paisagem. Tá bom? Vamos lá. A pergunta que eu fiz. O conceito geográfico associado ao plano do cotidiano, do vivido e do indivíduo é o lugar, gente. Lembram que A eu palavra falei cotidiano já cortou já tudo. Matou aí. como cortou o áudio, foi? É pra Giovana cortou ali. Eu tô falando assim, a palavra cotidiano aí na pergunta já matou já. Refere-se a lugar. Isso. Lembram que eu falei para vocês que o espaço geográfico que está ligado àquilo que a gente vive no nosso dia a dia, que a gente tem as relações, né, de afeto com os demais indivíduos da sociedade, a gente vai denominar de lugar, né? Beleza? Para quem não acertou, não tem problema. O importante é participar e tentar, tá certo? Então, a resposta seria letra B, que a resposta correta seria lugar, tá certo? Não tem problema não, Heloíse. O importante é você participar, tá bom? E aprender aqui junto conosco. Sem problema algum. Vamos lá para a nossa segunda pergunta, tá certo? Prestem atenção na pergunta. Agora, a pergunta é diferente daquela lá, que a gente fez há pouco. O conceito geográfico associado a tudo aquilo que a visão alcança e é interpretado pelo nosso conhecimento pessoal. Vamos lá as alternativas. Qual será, né, esse conceito geográfico? Letra A, região. Letra B, o lugar. Letra C, o território. Letra D, o espaço geográfico. Letra E, paisagem. Eu vou repetir só a pergunta, tá bom? O conceito geográfico associado a tudo aquilo que a visão alcança e é interpretado pelo nosso conhecimento pessoal. Podem colocar no chat. O que é que vocês acham? Perante todo mundo. Não tenham medo de errar, tá bom? O importante é vocês participarem. A Isso. Giovana teve Vamos que lá. sair porque o áudio tá cortando. Tudo bem. Todos acertaram. Até quem disse eu acho, tá bom? Que eu acho também a resposta. Não se preocupem com isso, não. Você Então, é falou que exatamente isso. paisagem não é só natureza, também é uma porção territorial que é visível aos olhos. Então, mais uma vez, a pergunta Exatamente bateu. isso. Exatamente isso. Perfeito. Então, tudo aquilo que a nossa visão alcança, né, e é interpretado pelo nosso conhecimento pessoal, a gente denomina de paisagem, beleza? Então, nunca mais vocês vão ser as pessoas que, em geral, os leigos assim pensam que paisagem é só e simplesmente diz respeito à natureza, né? Diz respeito a muitas outras coisas, tá bom? Vamos lá, próxima pergunta, porque o nosso tempo está acabando e eu já tenho que entrar em outra turma, tá bom? A outra pergunta diz assim, ó. O conceito geográfico associado à separação de uma área do todo através de um critério possui semelhanças. Alternativas, tá? Agora, qual é o conceito para isso que eu acabei de dizer? A, região. B, o lugar. C, o território. D, o espaço geográfico. E, paisagem. E aí, o que é que vocês acham? Vou repetir a pergunta. O conceito geográfico associado à separação de uma área do todo através de um critério possui semelhanças. Podem colocar no chat. Menino, tô parecendo um pimentão aqui.
Eu vou repetir as alternativas, tá, Douglas? A, região. B, lugar. C, território. D, espaço geográfico. E, paisagem. Então, a resposta correta é região. Lembram que quando eu falei de região, eu falei que a região ela era uma separação do todo, né? Através de um critério ou pelas semelhanças que tinham aquele determinado espaço, e aí eu falei das questões climáticas, reiterei algumas vezes. Então, a região ela é o conceito geográfico que está associado à separação de uma área do todo através de um critério, através de suas semelhanças, tá certo? De um critério ou por suas semelhanças, beleza? Quem aí se equivocou, não tem problema, tá bom? A gente tá aqui para aprender, tá certo? Vamos lá. Próxima alternativa. Pergunta: o conceito geográfico associado a uma área onde existem relações de poder e dominação no uso do espaço. Letra A, região. Letra B, lugar. Letra C, território. Letra D, espaço geográfico. Letra E, paisagem. Vou repetir a pergunta, já podem ir colocando no chat, tá bom? O conceito geográfico associado a uma área onde existem relações de poder e dominação no uso do espaço. A, região. B, lugar. C, território. D, espaço geográfico. E, paisagem. E aí, o que vocês colocaram? Giovana colocou letra C, que é território. Douglas também, Dominique, Kaique. Exatamente isso. O território é a nossa resposta correta. Por quê? Porque o território, ele é esse conceito geográfico que é associado a uma área onde existem as relações de poder, né? E de dominação naquele espaço geográfico, tá bom? Vamos lá? A gente está terminando aqui. Eu acho que a última questãozinha. Eu teria mais questões para brincar aqui com vocês, de aprender, né? Mas a gente não vai ter tempo. Então, a nossa última questão. O conceito geográfico associado ao espaço transformado pela ação do homem e seu trabalho, através de processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações. Letra A, região. Letra B, lugar. Letra C, território. Letra D, espaço geográfico. E letra E, paisagem. O conceito geográfico, já podem responder, tá? O conceito geográfico associado ao espaço transformado pela ação do homem e seu trabalho através de processos históricos e unidos por uma complexa rede de relações. Qual a resposta? Dominique respondeu. Isso, Heloíse, muito bem, exatamente. Espaço geográfico. O espaço geográfico é esse espaço que a gente transforma, né? Que o homem transforma através do seu trabalho, que está nele inseridos processos históricos vividos por ele, e acaba que a gente tem uma complexa rede de relações nesse ambiente, tá certo? Pessoal, eu não vou poder me alongar mais com vocês aqui, tá certo? Porque eu tenho uma aula agora, nesse exato minuto, com a outra turma, mas foi muito bom estar aqui com vocês, tá certo? E a gente se fala pelos diversos canais que a gente tem aí. Vocês podem mandar mensagem no WhatsApp, por e-mail, lá no Moodle, tá bom? Que eu respondo vocês todos os dias. Só não tem uma hora, assim, exata, mas eu entro sim, tá bom? Um beijo bem grande.
Foi muito bom falar com vocês e qualquer dúvida, estamos aí.